Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que, ao tomar medicamentos para hipertensão, hiperlipidemia ou diabetes, estão curadas. Na verdade, a doença não foi curada. As complicações é que foram adiadas. O medicamento é um recurso temporário e a cura fundamental deve ser feita através da melhoria dos hábitos de vida. Entre os alimentos que melhoram o estado dos vasos sanguíneos, o ponto mais importante é entender que nas doenças metabólicas crónicas, conhecidas como doenças de adultos, o medicamento nunca poderá ser a cura definitiva. Vou começar por falar da hipertensão. O facto de o corpo precisar de bombear o sangue com muita força para fornecer oxigênio aos tecidos significa que os vasos sanguíneos estão estreitados. No caso dos vasos coronários do coração, eles são os primeiros vasos situados logo ao lado da aorta assim que ela sai do coração. Ou seja, os vasos cardíacos são finos e são os primeiros ligados diretamente à aorta. Por isso, quando a pressão sobe, imaginem quão fácil é eles entupirem ou romperem. Quando a pressão arterial sobe, os vasos cerebrais podem romper-se, pode ocorrer um infarto do miocárdio, o rompimento dos vasos do coração ou da própria aorta. Para evitar estas complicações que ameaçam a vida, é necessário baixar a pressão. No entanto, para baixar a pressão medida no braço, acaba-se por forçar essa descida com medicamentos. O que acontece se baixarmos a pressão apenas com fármacos para a hipertensão? O estado dos vasos sanguíneos periféricos piora ainda mais. Eles caem num estado de maior hipóxia, falta de oxigênio, e a situação agrava-se. É verdade que se deve tomar o remédio se a pressão está alta e não se toma nada, surge um perigo imediato. Mas é um erro pensar que por tomar o comprimido se está curado. A doença não foi curada, as complicações foram apenas adiadas. O mesmo se aplica ao diabetes. Se em vez de resolver o diabetes de forma natural tomarmos medidas apenas para baixar o açúcar à força, a resistência à insulina nas células musculares permanece igual. Baixa-se o açúcar no sangue, mas os tecidos continuam sem conseguir processar o metabolismo da glicose corretamente. Assim, o estado de hipóxia e de acidose nos tecidos mantém-se, o que significa que o problema não foi resolvido. O papel do medicamento não é curar o diabetes, mas sim adiar as complicações causadas pelo açúcar, como as complicações nos vasos periféricos, a necessidade de diálise, a cegueira, o pé diabético, a neuropatia ou os vômitos constantes. No final, o estado dos vasos periféricos degrada-se tanto que pode tornar-se a causa do aparecimento de cancro, o estágio final das longas doenças metabólicas. Por isso, é necessário um tratamento fundamental. Quando fazemos análise ao sangue e o colesterol, os triglicerídeos aparecem elevados, isso significa que a alimentação nas últimas 2 semanas foi rica em gorduras. Mesmo nas urgências fazemos este exame do perfil lipídico. Recentemente vi um valor surpreendente, era um homem na casa dos 35 anos e o valor de triglicerídeos dele estava em 5.000, o normal é cerca de 150. Normalmente quando vemos 300, 400 ou 500 já explicamos que é muito perigoso e que a dieta deve ser mudada imediatamente. Mas há poucos dias vi um valor de 5.000. Com 5.000 ou até mesmo com 1.000 ao tirar o sangue, ele já apresenta uma tonalidade esbranquiçada de tanta gordura que contém. Ele veio devido a dores de cabeça e eu dei-lhe vários puxões de orelhas. Na verdade, esta é uma característica do nosso sistema de saúde. Se o colesterol alto é confirmado, o correto seria educar o paciente a mudar a alimentação durante uma semana a um mês, gerir isso e só se não conseguisse ou se fosse confirmada. Uma hipercolesterolemia familiar é que se deveria usar estatinas para baixar o colesterol, mas devido ao ambiente de consultas muito curtas, à baixa adesão dos pacientes e ao facto da nossa dieta ter mudado para uma base de gorduras e alimentos processados, a realidade é que se acaba por receitar logo o medicamento. Mas isso não é um método normal. Os cardiologistas usam muito as estatinas baseados em estudos que dizem que quanto mais baixo o colesterol LDL, menor a probabilidade de doenças cardiovasculares. Com base nisso, o objetivo é baixar o nível cada vez mais abaixo do normal. Claro, aceito que quanto menor o LDL melhor, mas o problema é que baixá-lo com medicamentos não é o melhor caminho. Porque se continuamos a ingerir colesterol de fora e usamos um remédio para baixar à força, os efeitos secundários são inevitáveis.
Manter a mesma alimentação e apenas tomar o remédio é um fracasso. Para quem está a ver este vídeo, o tratamento fundamental é evitar o consumo excessivo de gordura através das refeições. O tratamento fundamental é melhorar o metabolismo do açúcar e resolver a resistência à insulina através do exercício. Não se deve cair na ilusão de que se está curado apenas por usar medicamentos. Reduzir a obesidade ajuda em doenças crónicas como hipertensão e diabetes, pois as células adiposas não são células mortas, são células vivas que armazenam gordura. Essas células também precisam de metabolismo energético, o que significa que os vasos sanguíneos têm de chegar à camada de gordura. Quanto mais gordura acumulamos, mais compridos se tornam os nossos vasos sanguíneos. Com mais vasos periféricos, a pressão para enviar o sangue para lá tem de ser maior e assim a pressão arterial sobe. Este ciclo vicioso repete-se. Primeiro, devemos evitar a gordura no corpo, o que significa evitar comer gordura e evitar a sua acumulação. Recomendamos evitar o que chamamos de hidratos de carbono refinados. O problema não são os hidratos complexos, mas os simples e processados. Mesmo que coma hidratos de carbono, a gordura acaba por circular no sangue porque o excesso de energia é convertido em gordura. O fígado armazena o que pode como glicogénio e o resto transforma em gordura, espalhando-a por todo o corpo, entre as células musculares, em volta da cintura, entre os órgãos viscerais e no mesentério. Estes são os principais culpados das doenças metabólicas. Nem todos os hidratos de carbono são maus, existem os açúcares complexos e os açúcares simples. Os complexos são menos refinados, preservados com a casca o mais próximo do estado original e a sua absorção é lenta. Os açúcares simples são processados ou triturados para que a absorção seja rápida. Hidratos de carbono complexos, como o trigo integral, demoram tempo a ser decompostos no corpo. Se mastigarmos bem e devagar, eles elevam o açúcar no sangue lentamente e dão mais energia. Um dos hidratos simples mais perigosos é a frutose líquida xarope de milho. É um extrato de milho transformado em xarope, apenas o açúcar puro. Imaginem quão rápido isso eleva o açúcar. Além disso, por ser líquido, a absorção é instantânea. Está presente em quase todas as bebidas processadas. Se bebermos isso sem pensar como se fosse água, causamos picos de glicemia altíssimos. É fundamental evitar bolachas, pão branco, bolos de arroz, teoque, massas e refrigerantes. Eles desempenham um papel enorme no aumento do açúcar e no desenvolvimento de diabetes ou hiperlipidemia. Outra causa principal que arruína a circulação sanguínea e que deve ser evitada são as gorduras totalmente más, como a gordura trans. A gordura trans é muito pior que a saturada. Embora venha de óleos vegetais como a margarina ou a gordura vegetal shortening, é um óleo hidrogenado para se tornar sólido à temperatura ambiente. Por ser barato e bom para frituras, era muito usado. Mas como a gordura trans pode entrar no corpo através desses alimentos, o princípio deve ser evitá-los e consumir gorduras ricas em ácidos gordos insaturados. Mesmo entre as gorduras vegetais, há óleos que afetam negativamente o corpo. Óleos com uma proporção muito alta de ômega 6 causam muitas reações inflamatórias. Por isso mesmo, para uso doméstico, é bom utilizar outros óleos. Qualquer substância frita a temperaturas muito altas ou grelhada diretamente no fogo acabará por gerar substâncias cancerígenas. É melhor evitar fritos. Recomendo o uso de óleo de linhaça, óleo de abacate ou azeite de oliva extra virgem, a primeira prensagem como molho ou tempero. Essa é a melhor forma de consumir gordura. É verdade que a proteína é importante. Há até quem diga que pernas grossas, músculos evitam o diabetes. Quanto mais células musculares, menor a probabilidade de resistência à insulina. Isso é verdade, mas refere-se ao processo de metabolismo normal. Hoje em dia há pessoas que tomam batidos de proteína apenas para ficar em forma e aumentar o corpo. Para essas pessoas há exceções. A proteína gera inevitavelmente muitos óxidos de nitrogênio no corpo, o que tem efeitos negativos, como o aumento do metabolismo da amónia, sobrecarregando o fígado. Por isso precisamos de nos libertar um pouco da mitologia da proteína. A proteína absorvida através dos vegetais e do arroz integral é suficiente. Devem evitar o consumo excessivo
de batidos de proteína. Se quiserem proteína, um ovo de qualidade ou uma porção de peito de frango sem excessos é o ideal. Muitos perguntam sobre a dieta low carb, high fat, LCHF, baixo hidrato, muita gordura. A teoria é que ao reduzir drasticamente os hidratos e aumentar a gordura, o corpo usa os ácidos gordos para o metabolismo e perde-se peso rapidamente. É verdade que se perde peso rápido. Por isso muitos fazem-no por dieta, mas o problema é se isso é benéfico para o corpo, pois há aspectos que não são fisiológicos. Não é fácil escolher as gorduras certas. Muitas pessoas usam manteiga. Eu próprio já experimentei a dieta LCHF por cerca de 4 meses devido a questões familiares. Quando o corpo começa a produzir cetonas cetose, sente-se tonturas, náuseas e um estado semelhante a uma gripe keto-flu. É um sintoma da falta de açúcar e é muito difícil de suportar. Será correto forçar o corpo até à produção de cetonas? Pode ajudar a perder peso agora, mas é inadequado para as funções fisiológicas normais do corpo. Portanto, em vez de uma dieta extrema para emagrecer, recomendo uma alimentação focada em normalizar o metabolismo, baseada em hidratos de carbono complexos, grãos integrais e vegetais. Mesmo na dieta LCHF, fala-se sempre em boas gorduras, como os triglicerídeos de cadeia média MCT. Comer muita gordura de carne de vaca ou de porco não é considerado boa gordura. A gordura da carne acumula substâncias tóxicas e as carnes que encontramos hoje têm uma proporção de ômega 6 muito alta, o que causa inflamação. Não há necessidade de procurar comer essa gordura propositadamente. O ômega 6 é necessário, mas em excesso agrava a inflamação. O ideal é uma proporção de 1 para ômega 3 e cerca de 2 a 4 para ômega 6. Como já referi várias vezes, a melhor proporção de ômega 3 e 6 na carne de vaca ou porco ocorre quando os animais são alimentados com pasto-erva. No entanto, com a alimentação à base de grãos cereais, essa proporção de ômega 6 sobe drasticamente. Por esta razão, as carnes disponíveis hoje não são tão boas. Se for para comer gordura animal, deveria ser de animais criados em pastagens limpas, mas no nosso ambiente de pecuária industrial é difícil encontrar essa carne. Como temos um paladar habituado a carnes com muita gordura, como a barriga de porco, ou carne de vaca de grau premium, como marmoreio, não gostamos de carnes magras, mas uma forma de consumir carne é escolher cortes naturalmente magros ou carnes de menor graduação com menos gordura entre os músculos. Não procurem carnes com classificação premium ou A++. Estão a pagar caro para comer algo que não é bom para a saúde, embora seja doce ao paladar. No caso do porco, a pá e a perna são partes com menos gordura entre os músculos, usem esses cortes. Não fiquem apenas pela barriga de porco. Para ter vasos sanguíneos saudáveis, o mais importante é a boa gordura. Boa gordura refere-se a gorduras ricas em ômega 3 entre os ácidos gordos insaturados. Deve-se evitar ao máximo gorduras que solidificam à temperatura ambiente saturadas. Existem plantas especiais que fornecem muito ômega 3, como a linhaça ou perilha. A linhaça é uma planta especial com alta proporção de ômega 3 que podemos encontrar facilmente. Como o óleo de linhaça é feito por prensagem, deve ser consumido rapidamente, idealmente no prazo de um mês após ser fabricado. Comer a semente de linhaça inteira é ainda melhor, mas não a transforma em doces com açúcar. Recomendo lavar levemente e colocar no arroz ao cozinhar. Outro método é o oil pulling com óleo de linhaça para absorver ômega 3 e melhorar o ecossistema da boca ao mesmo tempo. Entre as gorduras vegetais ricas em ômega 3, destaco linhaça integral, sementes de linhaça, frutos secos, nozes, pinhões e o abacate, que é uma excelente fonte de gordura insaturada vegetal. Utilizem bem estes 4 elementos. O exercício é extremamente importante. Ele não serve apenas para queimar calorias. Se tentarmos emagrecer apenas queimando calorias com exercício, veríamos que é preciso muito esforço, correr muito rápido durante 30 minutos para queimar apenas as calorias de uma taça de arroz. Pensar assim tira a vontade de treinar, mas o exercício não é só para a dieta. O efeito de oxigenar o corpo e aumentar o fluxo sanguíneo até à ponta das células é muito maior. É como um antioxidante. Ele faz o sangue circular com força, abre os vasos até às extremidades, aumenta a temperatura corporal e lava os resíduos metabólicos. Pensem no exercício como o arranque que faz o metabolismo funcionar sem problemas.
Muitas pessoas perguntam o que comer se evitarem todos os alimentos processados. Isso mostra como os alimentos que vemos diariamente estão longe das nossas reações fisiológicas naturais. Primeiro, deve-se evitar comer fora. A comida de restaurante tem muito açúcar, é doce e salgada para ser apetecível. Para quem trabalha, recomendo evitar jantares de empresa e levar marmita pelo menos para uma refeição. Comam uma boa refeição feita por vós. E se socialmente tiverem de comer algo menos bom, compensem. A base deve ser arroz integral, grãos integrais, acompanhado sempre de vegetais verdes, cerca de 6 a 7 folhas por refeição. Os vegetais podem ser cozidos ou ao vapor, mas comer elos cru temperados com óleo de linhaça também é excelente. Escolham boas carnes e usem-nas assim. Esta é a melhor mesa para a vossa saúde.